Tudo bem. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai fazer a análise das 3 esculturas. Eu acho que hoje a gente quase conclui todas as obras do Paz de revisão. Vai ficar faltando o Escher, só que aí eu acho que aí acaba mesmo, tá? Assim, a gente está considerando já que na sexta-feira que vem as aulas já serão voltadas para recuperação, tá bom? Então, bom dia, Grazi, tudo jóia? Então, a gente vai analisar as 3 obras do Paz, e se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem esse momento, tá bom? Porque, afinal de contas, vai ser a última oportunidade aí para tirar todas as dúvidas necessárias. As 2 esculturas que a gente vai ver agora, uma que é a Nefertiti e a outra que é o lançador de discos, ambas fazem parte de uma estrutura, né, de construção de padrões de beleza. A Nefertiti, ela inclusive, eu acho que até cheguei a procurar aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, existe um procedimento estético que se chama Nefertiti Lift, que aí é para tirar essa papada aqui assim, né, deixar essa partezinha bem fininha, porque pela escultura ela tem, né, realmente esse traço bem delicado. Daí a galera, né, assim, obviamente vai questionar essa relação dos padrões de beleza, só que eu acho bem curioso, tanto ela quanto o discóbolo, né, que o discóbolo já vai ter uma visão mais masculinizada, que são os corpos musculosos, enfim, né, com bíceps, tríceps, quadríceps, tudo sensacional, tudo volumétrico, panturrilha, blá, blá, blá. E daí, todos eles geraram aspectos de padrão de beleza, né, então, assim, são padrões de beleza que foram construídos, imagina, antes de Cristo, e até hoje eles são aplicados, né? Até hoje existe ainda esse questionamento sobre o que é inserido como padrão estético, de onde que veio isso, por que isso é seguido ferrenhamente, porque as pessoas sempre tentam conquistar corpos perfeitos idealizados, né? Então isso tudo é bem né, antigo, é mais antigo do que a gente imagina, e eu acho que tem uma ligação bem forte com essas fases. Ó, vou mostrar para vocês o procedimento da Nefertiti. Não vou mostrar o procedimento em si, mas só para vocês verem como é que é. Quando você coloca aqui procedimento Nefertiti, ele se baseia no rosto dela e seus traços, para que as pessoas tirem aquela papada do queixo. Ó, tá vendo? A mocinha aqui tinha um rostinho mais volumétrico, aí afina, né? Fica mais espichadinho o pescoço, olha só. Olha que delícia, que bonitinhas. Então, ele dá uma estiradinha na pele do pescoço para ficar parecida com a da Nefertiti. Essa é a grande referência. Ó, tá vendo? Sua papada te incomoda? Sempre aquela questão. Isso realmente tem a ver com construção, né? É uma construção ideológica que estabeleceram, e as pessoas seguem ou não. Mas, assim, eu até sou meio contra esse negócio de, tipo, a sociedade impõe, né? Não. Que sociedade impõe? Tipo, quantas de nós, sei lá, recebemos ameaças de morte para que fiquemos bonitas, né? Então, assim, no final das contas, existe, assim, algumas imposições, por exemplo, de código de vestimenta, né, para dar aula, né, código de vestimenta para ir para uma entrevista de emprego, né, corte de cabelo, essas coisas todas, isso sim, realmente é imposto socialmente. Agora, essas relações estéticas, eu acho que elas são muito mais pessoais. É uma imposição, né, é um desejo muito maior da própria pessoa. Mas, enfim, vamos ver um pouquinho sobre a senhorita Nefertiti. Depois eu posto esse slide para vocês, tá? Bem completinho. Aqui está o busto de Nefertiti, que é uma escultura feita de pedra. O interior é todo de pedra. E aí ela vai vir com um revestimento de massa de gesso ou argila, algo assim, cobrindo a superfície, onde o artista faz uma modelagem. Então, ele usa basicamente a pedra como se fosse uma espécie de esqueleto. E aí ele vai modelando. Agora, já vejam como os traços dela são super delicados, né? O rosto bem fininho mesmo, o nariz bem definidinho, a boca com um desenho
com carnuda, né? Os olhos amendoados, né, que esse formato de amêndoa, que aí vai afinando nas pontinhas, meio olhinho de gato, até que a maquiagem ajuda também. A sobrancelha, isso é uma coisa que me chama mais a atenção dela, a sobrancelha, né, essa coisa de micropigmentação desde cedo, né? E afinando na ponta, isso é muito da sobrancelha feminina, né? Simétrica, tá, gente? Pela parte frontal, existe simetria dentro da obra, né? Tem toda uma proporção. Essa fotografia aqui, dá pra gente ver esse outro ângulo, tem essa, dá pra ver esse descascado, né, da escultura, então dá pra ver o interior que é de pedra. Esse descascado é a massa, né? Essa massa é azulada, né, que ele passa, reveste por cima. Essa escultura, ela tá na Alemanha, e o Egito é doido pra pegar de volta. Aqui tem o pescoço bem longo também, né? Isso também é um padrão de beleza feminino, né? Um pescoço mais alongado. Aí tem a ornamentação corporal, né, do tórax dela, provavelmente fazendo alusão a um colar, bem de rainha, né? E aqui uma ficha técnicazinha só para vocês se organizarem, terem, né, material de análise, né? Período Egito Antigo, técnica. O interior da peça é uma pedra calcária, no exterior é revestida de gesso e cal. Posteriormente, ela vai ser pintada, e essa pintura ela leva cores bem específicas. O que representa? A esposa do faraó Akhenaton, em sua plenitude e beleza. Lembre-se que o faraó Akhenaton era o cara que queria monoteísmo, né? Então, lembre-se do contexto histórico. Como ele era monoteísta, ele queria principalmente glorificação do deus Aton, que é o deus do sol. Tem até um alto relevo que eu separei aqui, mas para mostrar uma curiosidade para vocês, ó, aqui tá vendo? Aqui é o Akhenaton, ele tá segurando o filho. Olha a cabeça do filho, bem alongada. Aí tem Nefertiti, aí tem a cabeça do filho, aqui a cabecinha também, eles todos com a cabeça meio esticada. E aqui fazendo alusão ao deus do sol. Gente, existem tribos africanas que alongavam as cabeças, e dizem que a Nefertiti muito provavelmente tinha esse formato, olha só, né, como se fosse um crânio alongado, por isso que ela usava essa estrutura. Esses crânios alongados, eles não existem, acho que não existe mais essa tribo que faz isso, mas eles apertam, né, a cabecinha da criança, e aí ela vai crescendo com essa parte protuberante. É uma modificação corporal, né, bem tradicional mesmo, em contexto. E aí a Nefertiti, tem uma galera que acreditava que ela era desse jeito. Aí a galera encontrava os crânios e ficava achando que era coisa de ET, né? É extraterrestre. Não é extraterrestre. Eram pessoas mesmo com crânios alongados. Talvez vocês já tenham visto as mulheres girafa, que são essas mulheres na Tailândia, e aí elas colocam esses anéis no pescoço, ficam com o pescoço alongado. Gente, é muito engraçado, né? Parece que a cabeça tá arrancada. Agora pensa o seguinte, tá? Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. Se vocês acham estranho, pode ter certeza que elas olham para a gente e também nos acham estranho. Falam, meu Deus, que mulher esquisita, sem pescoço. Tá? A recíproca é sempre verdadeira. E só a título de curiosidade de outra modificação, homens, crocodilo, né? Inclusive teve a inspiração lá do personagem do Michael B. Jordan no Pantera Negra, que são essas incisões na pele, criando uma textura de crocodilo, de pele de crocodilo. Aí aqui, só eles cortando, eu não vou abrir, não, porque ninguém precisa ficar vendo sangue uma hora dessa, né? Mas é bem interessante, né, esse processo de modificações corporais, e como a África tem bastante. Letícia, eu não tenho certeza se na África tem. Eu só sei mesmo das mulheres girafas da Tailândia. Mas eu não duvido nunca, porque a África é muito grande, né? Então, e eles têm realmente várias referências tribais que são bem diferentonas. Tem muita coisa na África de mudança corporal. Muita, mesmo. Pode ser que tenha. Eu não conheço, eu desconheço. Tá bom? Bom, aqui outros estudos do rosto da Nefertiti, todas elas seguindo um padrão meio próximo, né? O rosto afinado, nariz delicadinho, boca bem carnudinha. E aqui as referências do Paz, que falam muito, giram em torno sobre a antiguidade, sobre aspectos ideológicos, e, gente, pode cair física ou matemática.
Depois vocês deem uma olhada, não me odeiem, não é culpa minha, mas dá uma olhada depois na página 163, que tem uma questão que foi retirada do PAS, sobre a obra de Nefertiti, fazendo aí uma identificação de CM1 e CM2 e ponto CM, né, que tá escrito sobre massa da coroa, e é uma questão de física, tá bom? Depois vocês deem uma olhada lá, que eu não consegui identificar, não. A próxima escultura, de escóbolo. Aqui a gente já tem outra questão de padrão de beleza, né? Então, só que aí é um padrão de beleza mais masculinizado. Corpos musculosos, atléticos, os homens fortes, né? Essa escultura, ela é pequena, assim, em referência no geral, mas ela é toda proporcional, ela tem 1,55 m, mas no geral ela é bem proporcional, né? E essa aqui é uma cópia. Na verdade, todas as que vocês estão vendo são cópias. A original não existe mais, provavelmente virou arma aí, né, em batalhas. Mas vários outros artistas fizeram reproduções, inclusive cópias romanas. Aqui é a mais famosona, e aí a gente vai olhar bem. Eu quero que vocês observem bem, porque isso aqui, a chance de cair física é muito grande. Porque quando os atletas fazem o arremesso desse disco, eles usam da força centrípeta. Então, eles apoiam o calcanhar e giram sobre o calcanhar para ganhar força. Então, vocês podem ter, sim, a força associada à massa e à aceleração do corpo, do objeto. Tá certo? Então, pode ter aí um cálculozinho de física básico. Atentem-se a isso. Tá? Bom, a fichinha técnica. Uma obra da Grécia Antiga, período clássico. Quando eu uso o termo clássico, eu sempre estou fazendo a associação de uma obra que seja tecnicamente perfeita e que criou as identidades de perfeição dos gregos. Tá? A partir de agora, toda vez que eu for usar o termo clássico, né, nos movimentos lá que vocês forem estudar de segundo ano, vocês vão perceber que vai ter uma predominância dessa nomenclatura. Eu vou falar assim, esse movimento de arte tem características clássicas. Tá? Então, isso vira característica. A técnica é uma cópia feita em mármore, a escultura em mármore tem que ser desbastada, e a cópia original feita em bronze, e o bronze precisa de molde. O que representa? Um atleta lançando um disco, nada muito, né, complexo. Características principais: temática de um retrato de um atleta, representação naturalista, porque preza pela perfeição, valoriza a idealização do corpo humano. Lembre-se que esse período é o antropocêntrico. A estrutura tridimensional, formas tridimensionais costumam ter volumetrias, né, ser volumétricas, e aí o que dá um pouco de sombra, e a gente consegue ver, por exemplo, o tônus muscular do corpo dele. E a obra tem peso distribuído em zigue-zague, que aí vem do braço para a cabeça, da cabeça para o quadril, do quadril para o joelho e para as pernas, por fim, distribuindo todo o peso da escultura nesses pontos específicos. Pode cair filosofia, pode cair história, pode cair sociologia, até construções sociais, né, da Grécia, matemática e física, tá? Então, essas são as duas obras que estão pautadas em ideias de beleza. Agora, a gente vai falar sobre a última escultura, que na verdade não tem uma única escultura, que são as esculturas tridimensionais do mestre Didi. Na verdade, pode ser, gente, aqui a gente não tem uma definição específica, né? Pode ser qualquer coisa. Não tem qual a obra que vai ser. Eles só colocaram na matriz do PAS estruturas tridimensionais do mestre Didi. Tem várias. Então, eu vou fazer uma análise meio no geralzão, tá? Essa obra, ela é pós-moderna. O artista morreu em 2013, então ele morreu recentemente. É muito recente isso, tá? E aí ele acaba tendo uma presença maior na contemporaneidade. É um artista pós-moderno, contemporâneo, né? Técnica, escultura em palha. Se eu faço uma escultura em palha, eu tenho a modelagem manual, tá? Então eu vou montando, igual um quebra-cabeça. Aí ele vai prendendo com couro, costurando conchas, costurando acessórios de miçanga, colocando búzios, enfim. Tá? Então ele vai costurando mesmo essa peça. Ela é muito manual. O que representa? Depende. Cada uma vai ter uma reflexão religiosa.
mas todas elas estão ligadas à cultura religiosa do artista, que aí é uma religião de matriz africana, tá? Aí a gente tem que levar para o aspecto histórico-sociológico da África no Brasil e das influências culturais. Então, esse é o ponto maior dessas obras, tá? Fazem referências ao orixá, segundo a religião e os preceitos do próprio artista. Características principais: temática religiosa, são peças que podem ser ou estilizadas ou abstratas, e as cores são extremamente vibrantes. Essas tiras de couro, elas são sempre coloridas. Que aí dá mais, né, expressividade, enfim. E aí, pela matriz, vai falar, né, justamente sobre questões de matriz africana, sobre relação de construção cultural, de identidade brasileira, e não se esqueçam, porque podem falar sobre materiais, inclusive questões passadas falaram exatamente sobre isso. É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Só as obras, outras possíveis obras do mestre Gigi, né? Todas elas, tá vendo que tem algumas que são abstratas, outras são formatos de animais, tem umas que são antropomórficas, né? Parecem pessoinhas. Ó, aqui é tipo uma pessoa, tá? Tem algumas que não são identificadas, tipo, isso aqui não dá para saber o que é, pelo menos eu não tenho ideia, tá bem? Então tem essa variedade aí. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Então façam, por favor, a atividade da página 162 sobre o busto de Nefertiti e da página aula 4, aula 2 e aula 4, tá? Da apostila. Vou fazer agora. Eu vou ficar aqui para tirar dúvidas de vocês, mas se vocês podem já ir lançando um pezinho na chamada